Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, abra as vossas Bíblias. Gênesis, capítulo 22. Aleluia. Muito feliz em poder estar aqui nesta casa para adorar e agradecer o nome de Jesus. Louvo a Deus por essa rica oportunidade. Ao pastor dessa casa, Eudes, que Deus continue abençoando. Também louvo a Deus pela vida do meu amigo, irmão Fernando, Kate, sua esposa. É um prazer enorme estar com vocês hoje. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 22, do 1 adiante. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu, moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cautelou na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para molar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temas a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E você tome o seu assento glorificando a Jesus. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, do altar aos pés da cruz. Aleluia. Meus irmãos, estamos diante de um texto, ora, muito bem conhecido. E falar de Abraão é falar de um homem de muita fé. É falar de um homem que revolucionou a sua época, a sua história, o marcou a sua geração. Abraão, seu nome era Abraão, pai exaltado, mas Deus o mudou para Abraão, pai de uma multidão. Foi chamado por Deus para deixar a sua parentela, a sua terra, e para uma terra de onde Deus ia o mostrar. E Deus mostrou a Abraão, e Deus fez uma aliança com Abraão. Primeiro, Deus prometeu torná-lo pai de uma multidão. Segundo, Deus prometeu a Abraão abençoar todas as famílias da terra através dele. Abraão foi um homem em que levou consigo a obediência.
o chamado à risca quando se tratava de altar e de Deus. A sua genealogia, se nós formos ver, nós vamos ver uma grande diferença entre Ló e Abraão, pois Abraão era alguém que era do altar, já Ló não tinha altar. Ló só vivia de tenda, porque quem é de altar vai para entregar, mas quem é de tenda só vai para receber. Mas eu estou pregando para uma gente, eu estou pregando para uma igreja que não veio só para receber, mas também veio para entregar no altar nessa tarde. Aleluia! E os principais acontecimentos da vida de Abraão, primeira foi a viagem de fé, aonde Deus olha no capítulo 12 de Gênesis e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que ainda eu te mostrarei. Aleluia! O segundo foi a promessa de um filho, mesmo já com a sua idade avançada, Deus prometeu a Abraão um filho. Glória a Deus. É o terceiro ponto dos principais acontecimentos, foi o nascimento do seu filho, aonde ele tornou herdeiro da aliança de prova de fé. Aleluia. E o segundo foi o pacto da sua circuncisão, o sinal da aliança entre Deus e a sua descendência. Nós só estamos aqui nessa tarde porque Deus fez uma aliança com Abraão. Você só veio a esse culto aqui nessa tarde porque Deus quer marcar a sua história como marcou a história de Abraão. Aleluia. Eu já vou começar a pregar. Quando Deus decide chamar Abraão, Deus chama Abraão porque tinha algo para fazer na vida de Abraão. Abraão foi alguém que não se ofereceu, Fernando, para ir a uma chamada, não. Deus o interviu na sua vida familiar, na sua vida individual e disse: Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para onde a terra que eu ainda vou te mostrar. Aleluia. Porque quando nós entendemos o que é uma chamada de Deus, nós não olhamos para pai, para mãe, para a parentela, mas nós só queremos fazer a vontade daquele a quem está me enviando. Aleluia. Abraão não pediu e nem se candidatou para viver uma chamada. E também Moisés, ele não teria voltado ao Egito para libertar o povo se fosse pela sua vontade, mas Deus o surpreendeu e o escolheu no Monte Horebe através de uma sarça. Jeremias não escolheu o chamado profético, Deus o escolheu ainda no ventre da sua mãe. Paulo não escolheu o ministério, Jesus o escolheu na estrada de Damasco. Chamada não é da nossa escolha, ela é iniciativa exclusiva de Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus te marcou, é porque Deus quer você, é porque Deus vê algo em você. Você tem uma história que não pode morrer, você tem uma geração que deve ser impactada com o nome do Senhor Jesus ser glorificado na tua vida. Não tenha medo das lutas, das tempestades que virão, porque isso te farão mais vezes mais forte. Você passará por deserto, mas o Senhor estará segurando as suas mãos. Você passará por grandes batalhas, mas o Senhor guardará no meio das batalhas. Você é soldado, você é soldada, escolhido por Deus. Aleluia, aleluia. Eu sinto graça de Deus para pregar nessa tarde. Eu sinto algo de Deus para pregar nessa tarde. Você veio essa tarde hoje porque Deus quer marcar a tua história na tarde de hoje. Há muito jovem que precisa de uma palavra que virá da sua boca. Há uma multidão lá fora que ouvirão a palavra que sairá da sua boca. Moça, moço, rapaz, Deus quer marcar a sua geração, e Ele não conta com o terceiro, Ele conta com você, com você. É com você, é com você. Aleluia. Primeira coisa que me chama a atenção foi a forma que Deus chama Abraão. Abraão nunca planejou ser escolhido por Deus. Nunca tinha imaginado de um dia ser escolhido por alguém que tinha nas suas mãos o todo o poder. Abraão nunca imaginaria viver o que viveu aos pés do altar.
Aleluia. Ló andou com Abraão, mas Ló não era do altar. Ande com pessoas que têm a mesma visão que você. Ande com pessoas que vai no altar, que não vem para a igreja só para receber, porque igreja não é comércio, igreja não é restaurante aonde Jesus só serve, não. Igreja é lugar de adoração, é lugar de entrega, é lugar de renúncia, é lugar de transformação. Aleluia. E você deve ser um culto que Paulo diz em Romanos: apresentei os vossos corpos em culto e sacrifício santo a Deus. Só que Ló nunca entendeu que era viver de altar, porque todas as vezes que Abraão estava apresentando, a Bíblia diz que Ló estava ali na tenda, mas não tinha capacidade de ofertar. Porque quem é de tenda não entende o valor da entrega. Quem é de tenda não entende o valor de um sacrifício ofertado a Deus. Porque eu só posso receber algo do céu quando eu estou apresentando ao Deus dos céus. Eu não posso, como é que eu vou receber algo do céu se eu não estou apresentando a alguém que é de lá? Eu só posso apresentar algo no altar quando eu entendo que o altar virá de lá as melhores soluções, virá de lá as melhores respostas, virá de lá a direção, virá de lá o conforto, virá de lá a graça, porque é do altar que a graça foi entregue. Aleluia. E o segundo ponto é Abraão não ter olhado para Deus e ter dito assim: eu não vou, eu não quero. Não, muito pelo contrário. Abraão, quando ele ouve a voz de Deus, ele imediatamente arruma as suas coisas e vai, porque ele entende quem é que estava chamando. Aleluia. Quando eu entendo quem é que está me chamando para uma grande obra, eu não fico olhando para trás como fez a mulher de Ló. Quando eu entendo quem está me chamando de verdade, eu não fico olhando para Sodoma e Gomorra, de onde Deus está me tirando. Quando eu entendo de verdade quem é que está me chamando, eu não olho para quem eu fui, o que eu tenho, e o que eu poderia conquistar. Muito pelo contrário, eu olho para o alvo e eu vejo que lá na frente, se eu tenho hoje, lá eu terei 2 vezes mais. Se eu deixei lá atrás alguma coisa que valia muito, é necessário perder coisas valiosas para que ouros virão na sua vida. Coisas maravilhosas acontecerão na sua vida quando você entende o que é deixar para trás, obedecer a Deus e seguir adiante na chamada. Irmãos e irmãs, Deus não te chamou para ficar sentado nessas cadeiras. Deus te chamou para revolucionar uma descendência, uma geração. Dê continuidade àquilo que Abraão começou lá atrás. Dê continuidade àquilo que a igreja primitiva começou lá atrás. Dê continuidade àquilo que os discípulos plantaram lá atrás. Seja alguém na ceifa, seja alguém de campo. Pode a terra não dar fruto, mas eu sei que dará. Pode a terra estar seca, mas eu sei que Ele vai jorrar. Eu sei que Ele vai mandar chuva. Aleluia. Eu não posso olhar para o campo que eu estou. Eu tenho que entender que aquele que me chamou, Ele proverá. Aleluia. Você que está entendendo essa mensagem, glorifica a Deus. Aleluia. Chamada não é eu que peço, chamada é Ele que dá. Chamada não é eu que quero, que eu acho que eu tenho alta capacidade para exercer. É Ele que vê em nós a capacidade de exercer aquilo que a tua obra necessita. Aleluia. Todos vocês que vieram essa tarde aqui, você é amada, você é amado por Deus. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui nessa tarde. Se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui nessa tarde.
Aleluia, se não fosse essa palavra, nós não estaríamos aqui ouvindo ela nessa noite, nessa tarde. Se não fosse Jesus Cristo ser entregue no madeiro, nós não estaríamos aqui. Se não fossem os discípulos para plantar as igrejas, a igreja não estava aqui. Se não fosse um Deus para chamar o pastor não estaria aqui. Se não fosse você, a sua família não estava de pé. Se não fosse Deus, a tua família não estaria onde está hoje. Mas ela só está onde está hoje porque Deus tem guardado, porque Deus tem mostrado, porque Deus tem direcionado, porque Deus está falando: eu quero algo contigo mais profundo. Conforto nunca foi um ponto de partida. O conforto nunca foi um ponto de partida. Deus não conta com aquele que não está na mão na massa. Deus não conta com aquele que Deus vê no seu coração o desejo de servi-lo na sua obra. Em nome de Jesus, que a palavra comece a arder no seu coração, que você possa entender e ouvir a voz de Deus, essa voz doce, essa voz que quando sussurra no nosso ouvido, nós somos queimados pelo Espírito. A palavra vai queimando, vai descendo para os nossos corações, o nosso rosto começa a queimar, e nós não entendemos o valor disso, mas é Deus falando, é meu Espírito te tocando, despertando para uma grande obra. Aleluia. O segundo ponto, a obediência. Para ter um ministério bem sucedido, precisará da obediência. É necessário obedecermos àquele quem está nos chamando. Porque quando Deus olha para Moisés na sarça, quando Deus se revela a Moisés na sarça, Deus fala: vai e volta ao Egito, porque eu tenho visto o clamor e a aflição do meu povo. Moisés diz: lá tem alguém que está e procura me matar, que é o faraó. E ele diz: e eu não vou. Mas Deus olha para Moisés e diz: quem te deu a boca, Moisés? Quem está te chamando, Moisés? Aquele a quem te procura te matar já está morto faz tempo. Então o que eu direi, Senhor? Dirás: eu sou, te enviou. Aleluia. Você não terá direções quando Deus fala para você ir. Você não tem opção de escolha quando Deus te escolheu. Quando dizem muitos por aí, escolhido não tem direito de escolha. Deus te chamou, Deus conta com você. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Ele conta comigo e com você nessa noite, nessa tarde. Deus está dizendo: o eu sou te enviou, e você irá pregar para uma multidão que está em aflição, alguém que está cativo, alguém que está triste, angustiado, sem expectativa de vida, sem esperança de um futuro. E Deus está dizendo: você vai, porque o eu sou te enviou. Aleluia, aleluia. Você não terá opção quando Deus falar com você, meu filho. Você não terá opção de dizer não quando Deus te chamar. Sabe por quê? Eu vou lhe provar. Se ele não tivesse obedecido, Deus não teria prometido Isaac. A desobediência nunca foi uma opção para Abraão. Abraão, muito pelo contrário, ele entendeu que estava chamando. É melhor obedecer do que sacrificar. Não faz como Saul, não sacrifica não, porque Deus não vai receber. Mas obedece.
Aleluia. Jonas desobedeceu e Deus o enviou um grande peixe. No livro de Jonas capítulo 1, 17. Êxodo 17, 6. Moisés desobedeceu e não entrou na terra prometida. Geazim desobedeceu e ficou leproso. Segundo Reis 5, 25. Por mais difícil que seja, não desobedeça. A tua desobediência, a tua obediência te levará aos pés de Cristo. Quando você obedece, você está próximo de Cristo. Quando você obedece, você está prostrado aos pés da cruz. Quando você obedece, você está no altar. Você pode até não entender, mas Deus está recebendo o sacrifício em relação à sua obediência. Obedece, porque Deus proverá. Deus proverá. Obedece, porque Deus proverá na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu me alegro, porque quando eu chego no capítulo 22, a Bíblia vai dizer que quando Abraão e Ló se apartam, um vai para a direita e o outro vai para a esquerda, a Bíblia diz e deixa clara: Abraão ficou em grande aflição, por simples fato, Ló era sobrinho. Mas imagina comigo, Kate, Deus olhando para Abraão agora, alguém que Deus tinha prometido, alguém que era uma promessa para a sua casa e para a sua vida, para ser seu parceiro de ministério dentro de casa como seu filho. Deus olhar para Abraão e dizer: Abraão, eu quero o seu filho no altar. Imagina isso. Pensa comigo, Ló era sobrinho, e a Bíblia já deixa claro, ele ficou em grande aflição. Mas imagina agora, alguém que Deus o prometeu, e agora Deus está falando: eu quero ele no altar, Abraão, como sacrifício. Aqui tem pais e mãe, e sabe o que é uma dor que quando o filho chora? Imagina Deus olhar para você e dizer assim: eu quero o seu filho como sacrifício. A diferença entre Ismael e Isaac são totalmente diferentes, porque a Bíblia diz que Ismael cresce, ele vira arqueiro, vira caçador, e começa a se defender, começa a treinar sua autodefesa. Então ele cresce e começa a caçar e fica profissional naquilo que ele está fazendo. Mas a diferença entre Ismael, isso que me chama a atenção, por isso que eu amo a Bíblia. Pega isso aqui em nome de Jesus. Se você não entender a palavra, só leva isso aqui para casa, que eu já vou ficar feliz demais. Deus olha para Isaac. Isaac começa a crescer. Na sua adolescência, Deus olha para Abraão e diz: eu quero ele no altar. O primeiro filho foi arqueiro, lutava pela sua própria individual, lutava em prol de si, para o seu alimento, para se autossustentar. A história dele era: eu fui arqueiro, eu sou filho de Abraão, fui treinado no campo, sou caçador. Agora imagina Isaac depois do altar e dizer assim: enquanto meu irmão estava no campo, estava treinando a sua autodefesa, eu estava sendo sacrificado no altar. Que testemunho para contar. Imagina um diálogo entre Ismael e Isaac. Alguém olhar e falar assim, Ismael olhar e falar: como pode você tão jovem estar no altar? E eu imagino Isaac olhando para Ismael e dizendo assim: Ismael, se você entendesse o valor do altar, você jamais estaria no campo. Se você entendesse o que era o altar de verdade, Isaac, você jamais tinha preferido o campo. Mas Ismael, eu estou no altar, e é no altar que Deus me quer. Imagina Isaac olhando para Ismael e dizendo assim: se você está no campo, Ismael, sai daí logo, vem para o altar, porque no altar que nós somos tocados, renovados, transformados, avivados pela palavra de Deus. Todo dia uma palavra nova, todo dia um milagre novo, todo dia uma cura nova, todo dia acontece algo sobrenatural na minha vida. Ismael, vem para o altar, vem para o altar. Deus
Deus está chamando alguém. Vem para o altar, vem para o altar, vem para o altar. Porque talvez aonde você está não é o melhor cenário para você se viver. Talvez as aflições tenham tomado conta de você, mas Deus está te esperando no altar. Deus está te esperando no altar. Deus manda dizer para alguém: eu estou sentindo falta de você no altar. Porque você orava, eu te visitava. Quando você orava, eu tinha prazer de estar contigo no seu quarto. Mas agora eu sinto falta. Vem para o altar. Eu estou te esperando no altar. Aí nunca foi uma solução. Cuidado que você vai cair no mar do esquecimento. Cuidado com a ingratidão. Deus te deu e Ele pode tomar, e você não vai reclamar, porque Ele deu e Ele tomou. Como já disse, bendito seja, bendito seja o nome do Senhor. Deus vai cobrar aquilo que Ele te deu. Deus vai cobrar aquilo que Ele te deu. Fica no altar, meu filho. Se você saiu, volta. Se você saiu, volta. Deus está dizendo: eu estou de braços abertos para te receber no altar. Aleluia. Oh glória. Elemante o de que ele vai a sebe de cai. Emitrio mitria eu sobe de calamante o de crebia. Aleluia, Jesus. A sua obediência fará que você viva grandes coisas na sua totalidade diante de Deus. Quando você decide obedecer, você entende o valor do que é um sacrifício ofertado não a homem, não a templos, mas ao Deus da sua vida, ao Deus que te guarda, ao Deus que te livra, a um Deus que te sustenta, a um Deus que está com as suas asas abertas. Aleluia. Quando você entende, você começa a ver que de fato Abraão foi um homem que viveu por fé. Porque no verso 5, olha o que Abraão disse. Disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com adorado. Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Agora, e havendo adorado, tornaremos a vós. Isso é ato de fé. Isso é um ato de fé. Sabe por quê? Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, Deus não diz a cidade, Deus não diz uma terra, Deus não diz uma direção, mas Deus diz: sai dela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando chega nesse cenário, Abraão olha para aqueles moços e diz com convicção: e havendo adorado, tornaremos a vós. Isso é uma certeza de que Abraão sabia quem é que estava chamando, sabia para quem estava ofertando, e sabia o que estava ofertando. Isso era uma certeza que Abraão estava dizendo, está dando essa lição para nós. Saiba quem é o Deus que você serve. Saiba a oferta que você vai levar, se é boa ou se é ruim. E saiba também o lugar, se é de Deus ou se não é. Isso é uma das lições que mexe comigo. Porque como pode Deus olhar para mim e falar: vai ao sacrifício, e eu pego o que eu tenho mais de precioso, e Deus olha e faz: entrega para mim no altar. Como é que eu vou, sendo que eu amo aquilo que tenho, estou com Ele todos os dias, amo aquilo que eu tenho, e Deus olhar para mim e fala: sacrifica, 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 sacrifica. Você não está entendendo? Sacrifica, sacrifica, sacrifica. Porque tem muita gente que se apega a muitos bens materiais. Tem muitas pessoas que se apegam à amizade, sim. Tem muitas pessoas que amam estar com alguém, mas esse alguém não está nem aí para você. Sacrifica, sacrifica, sacrifica.
sacrifica. Deus sabe para quem está dizendo: sacrifica. Mas que você tenha essa certeza: eu vou sacrificar porque eu sei o Deus que eu sirvo, Ele tem poder para ressuscitar. Aleluia. Eu vou sacrificar porque eu sei que o Deus que eu sirvo me tirou da terra sem me dar uma direção, sem me dar o nome da cidade, sem me dar uma nação, mas Ele diz: sai. E Ele me mostrou. É um ato de fé. Viva por fé e não por vista. Você não foi chamado para viver com vista. Tem muita coisa boa sim, mas nem tudo que é bonito aos olhos humanos é bonito para Deus. Não é, mas Deus está dizendo: eu estou te esperando no altar. Eu te quero no altar. Eu estou te aguardando no meu altar. A vida de Abraão foi marcada por altar, porque há dois tipos de crente: aquele que é da parte de Ló, que só vive por tenda, e aquele que é de altar, como Abraão. Abraão, onde chegava, ele tinha a preocupação de oferecer um sacrifício e levantar o altar a Deus. Altar está ligado à renúncia. Altar está ligado a uma certeza, a um Deus que eu sirvo. Altar está ligado à gratidão por aquilo que Deus fez na minha vida. Eu fui estranho, eu era perdido, mas Deus me tirou de onde eu estava e hoje eu me achei em Cristo. Eu estava sem identidade, não sabia quem era, não sabia para onde ia, mas agora eu vou levantar um altar porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei para onde eu vou e eu sei aonde Deus quer me colocar. Então eu vou ofertar aquilo que eu tenho. Mas imagina Abraão: é meu filho, é meu bem mais precioso, mas está no altar. É uma promessa, mas está no altar. É algo que eu amo, é algo que eu daria a vida, mas está no teu altar. Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas está no teu altar. Está no teu altar. Jesus, eu queria, Deus, eu queria, mas está aí no teu altar, porque eu sei que quando está no seu altar está guardado, está ocultado, está sendo ofertado. Não a homem, não a minha vontade, não o meu querer, não as minhas certezas, não o meu conhecimento, a minha sabedoria, não, mas está no altar, porque eu sirvo Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Se me deu 1, vai me dar 2. Se me deu 2, vai me dar 3. Se me deu 4, vai me dar 5. Esse Deus é o Deus que eu sirvo. Deus não despede o seu povo de mão vazia. Se Ele tivesse sacrificado Isaac, tinha um carneiro. Se Ele não tiver, aleluia, Ele não sacrificou Isaac, mas tinha um carneiro no altar. Aleluia. E Abraão chama aquele lugar até os dias de hoje: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá na tua casa. Deus proverá na tua família. Deus proverá no teu ministério. Deus proverá na sua vida profissional. Deus proverá no seu negócio. Deus proverá na tua vida, porque você está no altar. Permaneça no altar. Fica no altar. Mas quando nós olhamos no Gênesis capítulo 22, estou caminhando para encerrar. Por que Deus pede Isaac no altar? Abraão, ele era de altar. Por isso que Deus chega em Abraão e diz: Abraão, eu quero o seu filho no altar. Mas Senhor, tantas coisas já ofertei, tantas coisas já sacrifiquei em pró a Ti, em pró a minha vida, em pró até desse meu filho, da minha casa, da minha esposa. Mas agora o Senhor está pedindo o meu filho, a quem me deu. A Bíblia não fala do sentimento de Abraão, mas imagina a dor de uma perda. Imagina a dor de você perder um filho.
mas entendendo que é Deus que está pedindo. Imagina agora, entra comigo no texto, a Bíblia não fala, eu estou tipificando isso, e para que você entenda, imagina agora Abraão, ouvindo a voz de Deus, começa a cair em pranto, as suas lágrimas começam a molhar o solo, e mesmo com o coração partido, ele olhar e falar: prepara o jumento, prepara a lenha, prepara o cutelo, porque de madrugada nós vamos sacrificar Isaque. Imagina agora Abraão chegando diante de Sara, sua esposa. A Bíblia não cita nesse texto Sara nenhuma vez, mas imagina Abraão chegando perante a sua esposa e dizendo: Sara, Deus acabou de falar comigo, e Ele acabou de pedir o nosso filho em sacrifício. Imagina Sara começando a chorar, sentindo uma dor de uma perda, sem saber se Isaque iria voltar. E quando Abraão chega em Isaque, Abraão chega em Isaque e fala assim: Isaque, nós vamos sacrificar. Imagina Isaque pegando a lenha, indo com seus moços ao caminho, e aí agora que ele pergunta, subindo para a montanha, subindo para o Monte Moriá, hoje onde fica o templo de Jerusalém. Ele subindo aquele monte, ele olha para Abraão e diz: nós temos tudo, pai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, mas cadê o cordeiro? Abraão olha para ele e diz: filho, não se preocupe, o Senhor proverá para nós o cordeiro. Aleluia. Isso é alguém que tinha certeza do Deus que estava servindo. O mal dessa geração, da minha geração que nós estamos vivendo hoje, é não entender a certeza do Deus que está sendo adorado aqui nessa tarde. O problema dessa minha geração é não entender o valor do altar. O mal dessa minha geração é não entender um minuto diante da palavra de Deus o que vale a pena. Então, se ler a Bíblia não vale a pena, se estar no altar não valer a pena, o que é que vale a pena então, se a minha vida não estiver no altar? Já dizia o salmista: é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele. Aleluia. Lá fora nunca foi uma opção para você estar. O altar e o templo é onde Deus quer, precisamente aonde você esteja. Independente se tem sacrifício ou não, venha apresentado tendo a certeza: Senhor, eu não tenho sacrifício, eu não tenho oferta, o meu altar está até rachado, mas eu estou aqui no teu altar. Me ajuda a construir. Faz como Elias. O altar estava todo bagunçado, mas a Bíblia diz que Elias começa a arrumar o altar, prepara tudo, e quando ele vai diante, ele ora simplesmente 38 palavras a Deus. O fogo desce sobre o altar. Aleluia. É assim que Deus faz. O altar pode estar quebrado, pode estar rachado, mas se tiver alguém que tem amor ao altar, ele vai arrumar, vai colocar lenha, e Deus vai descer com fogo para consumir a tua oferta. Porque o desejo de Deus nunca foi o altar de verdade perante Abraão, mas foi a convicção que ele tinha ao Deus que estava indo sacrificar. Aleluia. E quando eu olho para Gênesis capítulo 22, se você não lembra de nada, eu vou te lembrar agora. Em nome de Jesus, Isaque tipifica Cristo, a lenha tipifica a cruz, e o fogo, as palavras de Jesus no madeiro. Lá estava Isaque subindo com a lenha e com fogo. Imagina na via dolorosa alguém carregando a cruz. Lá estava alguém subindo e perguntando:
Cadê o cordeiro? Mas imagina um cordeiro carregando a sua própria cruz. Imagina comigo isso. Abraão apresenta seu filho ao terceiro dia no Monte Moriá. Jesus é colocado em uma cruz no monte chamado Gólgota em sacrifício. E ali o sacrifício é consumido. Num partir do momento em que Isaac é colocado no altar, coloca a lenha, quando Abraão vai colocar o fogo, Deus brada: Abraão, não toque no menino. Aleluia. Imagina Jesus olhando no madeiro e dizendo: Eli, Eli, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Este é o cenário que Abraão estava tipificando Cristo desde a criação do mundo. O que deveria acontecer com Jesus na cruz. Eu e você só estamos aqui porque alguém foi entregue em sacrifício vivo. Na cruz do Calvário, o tempo se fechou. Não ouvi os barulhos dos passos. O silêncio tomou conta do mundo. O inferno parou. Foi o mesmo cenário que aconteceu no Monte Moriá. Quando Abraão estava prestes a meter fogo no altar, tudo parou. Nada se ouvia, mas só se ouvia um grito de uma criança. E no madeiro ouvia um grito de um justo, santo, perfeito, sem mancha, imaculado, o cordeiro que se entregou por mim e por você. Esse nome é Jesus Cristo. Nós estávamos entregues à morte por causa do pecado, mas Deus deu o seu Filho para morrer por nós. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para morrer por todos aqueles que nele creem. Aleluia. Nós só estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque Deus o sacrificou o seu Filho por amor a nós. Nós só estamos aqui porque alguém foi necessário morrer no madeiro. Se isso não mexe com você, isso me confronta, porque todas as vezes que eu olho para a cruz eu vejo o quão pobre e miserável eu sou. Mas quando eu olho depois da cruz, ao terceiro dia, aleluia, Isaac foi morto, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E a morte gritou: cadê aquele rei dos judeus? Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Jesus Cristo ressuscitou. O grito de Isaac no altar pedindo um cordeiro, foi o grito da humanidade pedindo a Deus um sacrifício. Por causa do seu pecado e da sua incredulidade, o mundo gritava, o pecado subia às narinas de Deus. A incredulidade, a falta de confiança, a falta de adoração, a falta de preparo espiritual, isso subiu em sacrifício a Deus. E Deus o sacrificou alguém no Calvário, por amor a mim e a você. Jesus foi o cordeiro enviado por Deus para ser sacrificado no Calvário por mim e por você. Aleluia. Porque se não fosse o Calvário, se não fosse o Getsemane, se não tivesse ouvido um túmulo, o nosso rei não teria ressuscitado. Se eu tivesse a oportunidade de me deparar com a morte, eu perguntaria para ela: cadê esses grandes homens? Cadê esses grandes que tinham por aí, esses grandes famosos que tinham por aí? Ela ia olhar para mim e dizer: morreu, está comigo. Eu ia perguntar para ela: cadê o Mike Jackson? Cadê?
Esses grandes homens aí, Maradona, cadê Pelé? Cadê? Mas e agora? Ele ia falar, está tudo comigo. E eu ia olhar para ele e falar, mas aquele chamado Jesus Cristo, aonde ele está? Ele ia ter que olhar para mim e dizer, esse daí eu até tentei no primeiro, no segundo, mas no terceiro dia eu voltei lá para confirmar, ele não estava mais. E eu ia falar, e o que aconteceu? Ele ia ter que dizer com a certeza, ele ressuscitou. Se a morte tem a certeza que ele ressuscitou, nós também temos que ter essa certeza. Ele ressuscitou e vive está para todos sempre. Os céus se abriu para Moisés, o céu se abriu para Estevão, o céu se abriu para Elias, o céu se abriu para Jesus no Monte das Transfigurações, mas o céu se abrirá no grande dia, no arrebatamento. Não será para Jesus, não será para um povo, não, se abrirá para uma igreja. O noivo vem, o noivo vem, e o que vem fazer? Arrebatar a igreja. Se você prepara esse grande dia, dá um pulo dessa cadeira e glorifica a Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. É essa certeza que nós temos que ter, irmãos. Ele está vivo. Ele está vivo. Aqui só é uma passagem. Nós temos que ter essa certeza. Mas nós só vamos viver isso no dia que nós entendemos que nós temos que viver no altar, que nós entregarmos tudo a Ele no altar. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu desafio você nessa tarde, você que tem o desejo, você que tem a vontade, o prazer de viver um ministério bem sucedido, uma vida bem sucedida, familiar, conjugal, seja lá o que for. Eu te desafio nessa noite, nessa tarde, se coloca no altar de Deus, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Os céus podem estar até fechados para você, mas o céu se abrirá a partir do momento que você sacrificar, que você colocar no altar e dizer, Deus, eu não posso, eu não faço, mas Tu pode, Tu faz. Eu não sou Jesus, eu não posso, mas Tu és, Tu pode, Tu és grande. Tu vai aonde eu não posso, Tu vê o que eu não sei. Tu és aquele único, suficiente para fazer infinitamente mais na minha vida. Você vai entender de fato o que Deus pode fazer na sua vida. Feche os seus olhos nessa tarde. Você não sabe a situação que esse irmão que está do seu lado chegou nessa tarde aqui. Você não sabe como ele saiu de casa, mas Deus o conhece. E você agora como irmão, você agora como um soldado de Cristo, um canal de Cristo, tu vai pegar na mão desse crente aí que está do seu lado, e você vai orar por ele agora. Você que está só, adote alguém que está ao seu lado, ou que está aí na nave. Adote alguém para você orar. Nós vamos orar, nós vamos fazer algo aqui de Deus. Eu tenho 4 minutos ainda, e Deus vai fazer alguma coisa em nosso meio ainda. Feche os seus olhos agora, eleve os seus pensamentos aos céus. Você tem plano, você tem projeto, moça e moço. Você é alguém escolhido, escolhida da parte de Deus. Satanás pode ter falado que já era, 2025 para você acabou. Mas eu venho como profeta de Deus te dizer, 2025 ainda não acabou. E Deus está dizendo, eu ainda posso te surpreender dentro de 3 meses. Deus está dizendo, eu posso te surpreender dentro de 1 semana. Deus está dizendo, eu posso realizar o seu sonho dentro de 1 mês. Eu não estou ligado à ótica humana, a tempo. Eu estou pronto para fazer aquilo que o seu coração agora está necessitado. Se é uma resposta, eu tenho essa resposta para você nessa tarde. Se é algo da minha parte, eu posso te dar nessa tarde se você crer. Deus, em nome de Jesus Cristo,
Aí estão teus filhos, Senhor, prontos. Aí estão seus filhos, meu Deus, ó Pai, de mão dadas. Eu não conheço, eu não sei, mas Tu sabe, Tu conhece. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está no nosso meio. O Senhor tem falado conosco. E eu peço ao Senhor, abra-se os céus nessa tarde. Ó Deus, ó Pai amado, que a Tua glória desça sobre nós. Que o Teu Espírito, Senhor, toque cada coração, em cada vida que aqui está. A Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então em nome de Jesus também diz, Senhor, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que Tu não sabes. Senhor, é a Tua palavra, é a Tua palavra, e ela não pode ser invalidada. Meu Deus, ó Pai, eu Te peço que o Teu Espírito toque nesse coração. Meu Deus, ó Pai, que a Tua graça alcance essa vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que toda obra, que todo projeto, que toda estratégia do inferno, meu Deus, ó Pai, sobre essa família, sobre esse moço, sobre essa moça, agora, em nome de Jesus, seja interrompido, seja repreendido, seja agora decretado. Repreende, Jesus, todo pensamento contrário, toda obra contrária. Em nome de Jesus, o Teu povo viverá o melhor dessa terra, assim como Abraão viveu. Eu sei que ele, que ela viverá também. É a Tua palavra, não é por mim, não é pelos meus irmãos que aqui estão, é pela Tua palavra, é pela Tua palavra, é no nome do Senhor, é no nome do Senhor. Seja com Teu povo em nome de Jesus. E assim agradeço a minha rica oportunidade, e as palmas louvem ao Senhor.